Gabriel Correia. Eventos históricos do dia. Meus amigos e minhas amigas, antes do momento de fé e reflexão, vamos aos eventos históricos do dia. No ano de 1277, Tratado Bizantino-Veneziano foi concluído. No ano de 1279, uma vitória mongol na Batalha de Iêmen. Em 1284, o Estatuto de Rhuddlan incorporou o Principado de Gales à Inglaterra. No ano de 1452, Frederico III de Habsburgo foi o último imperador romano-germânico coroado pela tradição medieval em Roma. Em 1563, Édito de Amboise foi assassinado, terminando com a primeira fase da guerra religiosa na França e condenando certas liberdades aos huguenotes. Em 1679, o Reino da Suécia assinava a paz com o Principado de Bispado de Münster. Em 1687, o imperador francês René Robert Cavalier de La Salle, ele, na procura pelo foz do rio Mississippi, foi assassinado pelos seus próprios homens. No ano de 1808, Carlos IV, rei da Espanha, abdicava após tumultos em uma revolta popular ao Palácio de Inverno em Aranjuez. Aconteceu também no ano de 1812, foi promulgada a Constituição de Cádiz. Em 1823, o término do Primeiro Império Mexicano, que durou apenas 8 meses. No dia 19 de março de 1831, primeiro assalto a banco documentado na história dos Estados Unidos, quando ladrões roubaram cerca de $245 mil, valores de 1831, no Citibank, atual Citibank, em Wall Street. A maior parte do dinheiro foi recuperada pelas autoridades americanas. No ano de 1853, o Reino Celestial de Taiping, estado rebelde não reconhecido pelo Estado de governo chinês, buscava a derrubada da dinastia Qin. Em 1865, a Guerra de Secessão Americana acontecia. No ano de 1870, a estreia mundial no Teatro de Alta Scala, em Milão, na Itália. Em 1885, o político canadense Lewis Riel declarou o governo provisório, dando início à rebelião do Noroeste. No ano de 1895, Auguste e Louis Lumière gravaram seu primeiro filme usando o cinematógrafo, recentemente patenteado. Em 1900, no dia 19 de março, o arqueólogo britânico Arthur John Evans começava a escavar o Palácio de Knossos, o centro da civilização cretense. Em 1915, Plutão foi fotografado pela primeira vez. No ano de 1920, o Senado dos Estados Unidos rejeitou o Tratado de Versalhes. Em 1921, a Guerra da Independência da Irlanda, com um dos maiores combates da guerra que ocorreu em Crewsbury, condado de Cork. Cerca de 100 voluntários do exército republicano irlandês escaparam de uma emboscada com cerca de 1.300 soldados britânicos. Em 1932, inaugurada a ponte da Baía de Sydney. Em 1943, Frank Nietzsche, chefe da máfia de Chicago, depois de Al Capone, cometeu suicídio com 2 tiros na cabeça na plataforma da estação de Illinois. No ano de 1944, Segunda Guerra Mundial, foi justamente no dia 19 de março as forças nazistas ocupavam a Hungria. Em 1945, falando ainda sobre Segunda Guerra, ao largo da costa do Japão, um bombardeiro de mergulho atingiu o porta-aviões USS Franklin, matou 724 pessoas da sua tripulação. Bastante danificado, o navio ainda foi capaz de retornar aos Estados Unidos com seus próprios meios. Adolf Hitler, naquele mesmo dia 19 de março de 1945, assinava o Decreto Nero,
ordenando a destruição de toda a infraestrutura da Alemanha e de países ocupados para evitar que as tropas aliadas, principalmente as soviéticas, tivessem acesso às obras e às construções da era nazista. Em 46, a Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica e Reunião tornaram-se departamentos de ultramar da França, assim como tornaram regiões integradas à França e não mais dependentes. Em 62, a Guerra da Independência de Argelina. Em 64, a Revolta dos Sargentos do Brasil. Foi no ano de 1964, do dia 19 de março, que 19 sargentos indiciados em inquérito policial militar foram condenados a 4 anos de prisão. Também naquele dia daquele ano, dia 19 de março de 64, mais de 500 mil de brasileiros participavam da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um protesto contra o governo do presidente João Goulart, de ideologia trabalhista e contra o comunismo no Brasil. Em 67, entrava em vigor o Plano Internacional de Convenção de Viena sobre as Relações Consulares. Em 69, antena de telecomunicações de 385 metros de altura em Emley Moor, no Reino Unido, desabou devido ao acúmulo de gelo. Em 1978, 5 dias após o início da Operação Litani, a invasão israelense ao sul do Líbano. Foi justamente em 19 de março de 78 que o Conselho de Segurança das Nações Unidas emitiu a resolução de número 425, que criou a Força Interina das Nações no Líbano. Ainda sobre os eventos históricos do dia, em 1920 e 1979, embargo dos Estados Unidos a Cuba. O presidente Jimmy Carter se negou a renovar as restrições para os cidadãos estadunidenses em viagens para Cuba. Em 82, a Guerra das Malvinas, forças argentinas desembarcaram nas ilhas de Geórgia do Sul, precipitando a guerra contra o Reino Unido. Em 1989, a bandeira egípcia foi hasteada em Tabá, no Egito, anunciando o fim da ocupação israelense após a guerra de Yom Kippur, em 73. Em 2002, Zimbábue foi suspenso da Comunidade das Nações sob acusações de abusos dos direitos humanos e fraude eleitoral, depois da eleição presidencial turbulenta naquele país. Em 2004, o presidente taiwanês Shin Shui-bian foi baleado dias antes da eleição presidencial, no dia 20 de março. Um dia antes, 2 dias antes. No ano de 2011, uma guerra civil líbia, após fracassada tentativa das forças de Muammar al-Gaddafi em tomar Benghazi, o exército do ar francês lançou a Operação Amatan, dando início ali à intervenção militar estrangeira na Líbia. Em 2016, o voo da Fly Dubai 981 caiu após tentar pousar no aeroporto internacional de Rostov-do-Don, e a catástrofe aérea resultou na morte de 62 pessoas que estavam a bordo. Em 2021, o vulcão Fagradalshavn, ele entrou em erupção perto de Grindavik, na Islândia. Estes foram, então, os eventos históricos que marcam a data de hoje. Agora são 9 horas e 8 minutinhos, 9 e 8, 10 e 8.